Boa noite, Anderson. Olá, tudo bom? É um prazer ter você aqui. E hoje a gente vai estar fazendo uma entrevista com você, entendendo um pouco mais da sua trajetória, um pouco mais da sua história. E separamos aqui algumas fotos de 2014 até 2023, de forma cronológica. E a gente quer ouvir de você, os seus momentos dentro de cada foto, o que você conseguiu extrair de conhecimento, de sabedoria nesse momento, e que você realmente introduza a gente nessa narrativa da sua vida, para que a gente consiga entender o seu desenvolvimento, a sua trajetória e essa evolução que você criou até hoje e que daqui para frente vai ser muito grandiosa, tenho certeza. Eu que fico feliz de visitar e revisitar a minha história. Sim. São histórias e pedaços de uma vida que construíram um Anderson. Amém. E esse Anderson de hoje não é o mesmo de um ano atrás, 10 anos atrás, de 30 anos atrás. Eu tenho dito, inclusive para alguns colegas meus, amigos, não deixar ninguém te levar para o teu passado. Você é o que você é hoje, quem você é hoje. Então eu tomei uma postura e essa postura é que realmente eu tenho alicerçado mais. O José Anderson Santos Cruz. Nossa. Antes da gente começar, eu vou querer que você se apresente e aí a gente começa. Sou José Anderson Santos Cruz, filho de baiano, filho de Isabel Santos Cruz e Antônio Rabelo Santos Cruz, que inclusive eu tinha vergonha de falar que eu era baiano por causa de preconceitos, de piadinhas. Olha lá o baiano. Eu excluí isso da minha vida. Eu sou José Anderson, filho de baiano, sou baiano, né? E tudo isso tem a ver também com uma história do meu pai, né? Porque também eu não comentava sobre a história do meu pai. Meu pai foi assassinado, eu tinha 6 meses de idade. E entrar nessa história é entender a minha vida, todo o meu caminhar, é entender a história da minha família e como eu cheguei até aqui. Então isso é muito importante. Perfeito. E a gente vai começar com essa foto de 2014 e a gente quer ouvir de você. Esse ano aqui, 2014, nessa foto, eu estava dando aula numa empresa de beleza, curso de cabeleireiro, porque eu sou cabeleireiro. E essa trajetória me faz relembrar várias situações. E nesse momento aqui, e quando eu vejo essa foto, mesmo eu sorrindo, nesse momento eu estava numa situação muito difícil. Eu estava trabalhando, dando aula, incentivando pessoas, mas nesse momento aqui, eu estava já recebendo uma ação de despejo, inclusive. Mas eu nunca desisti, eu nunca tirei o meu sorriso. E principalmente entender a história de cada um que está aqui nessa foto. E eu lembro de todas elas e do rapaz que inclusive esse ano se formou em medicina. Né? Eu acompanho ele no Instagram. Mas há uma história por trás de cada pessoa que está aqui nessa foto. E eu consegui sim contribuir com alguma coisa e aprendi muito com todos eles. Mas eu nunca desisti. Nossa, muito bacana. Aqui, 2015 para 2014, eu fiz essa montagem com várias fotos, vários momentos, porque ao mesmo tempo, por dentro eu estava totalmente destruído, estilhaçado com as minhas emoções, sentia-me sozinho, sem ninguém, nem com família, nem amigos, porque conhecer pessoas, todos nós conhecemos, mas ter uma pessoa como um amigo, uma amiga, isso é uma raridade, principalmente na atualidade de hoje. Mas quando eu vejo cada foto aqui nessa montagem,
por exemplo, aqui eu tenho 3 alunas que, nossa, muito bacana rever essas fotos, porque eu tô vendo aqui 3 alunas, elas me incentivaram muito em continuar firme, né? Aqui tem uma defesa de um TCC que foi engraçado. Ao mesmo tempo que eu sou cabeleireiro, eu sou professor universitário, e ao mesmo tempo, nesse período aqui, eu dava aula de cabelo e dava aula na pós-graduação a nível de especialização numa instituição privada. E essas 3 alunas que estão aqui defendendo um TCC, nós conversamos até hoje, isso há mais de 10 anos. Então essa relação continuou. Eu vejo aqui também esses alunos de cabelo, e também tem uma instituição sem fins lucrativos que eu dei aula, são pessoas que queriam vencer na vida. Alguns venceram, outros não tiveram tantas oportunidades, mas eu sempre fiquei ali com cada uma, incentivando, vai que você pode. E eu lembro de uma aluna que está aqui nessa foto, que ela chegou para mim e disse, em casa eu não tenho apoio. E eu lembro que nesse dia ninguém foi na aula, mas ela foi sozinha. E eu aproveitei esse momento, e nesse momento eu disse assim para ela, segue, é com você, vai adiante, né? E é muito bacana isso. Essa foto 2016 foi a primeira palestra que eu dei na instituição que eu me formei em marketing. Fui convidado pela coordenadora da pós-graduação do MBA e fiz uma palestra sobre como alcançar os seus objetivos, porque aqui eu já tinha mais de 6 anos com um objetivo, e esse objetivo eu não desisti. Então eu continuei lutando, trabalhando, seguindo em frente, mesmo com várias situações, empecilhos, palavras negativas e até mesmo com algumas crenças limitantes. Então isso me fez chegar até aqui. Mesmo depois de ter passado por tudo que já tinha passado naquele momento, você conseguiu chegar ao ponto de dar essa palestra. Sim, sim. Nesse mesmo ano, por mais que alguns falavam que o pobre nunca chega, nunca alcança uma universidade pública, esse ano aqui eu comecei no doutorado. E foi a minha primeira apresentação de um congresso, uma palestra sobre produção científica. E o que é mais engraçado ao mesmo tempo é relembrar que para chegar aqui eu tive pessoas que acreditaram em mim. Mas eu sei também que eu tive pessoas que não acreditavam em mim. Como que um cabeleireiro pode fazer um mestrado e um doutorado? Mas aqui eu estava em Brasília, inclusive, apresentando um trabalho de produção científica. Pelo doutorado, pela instituição que hoje eu tenho um maior carinho, um maior respeito e defendo-a com muito amor. Não é? Essa turma foi muito importante para mim. Era uma turma pequena. Em 2017, eu fui professor na graduação de gestão pública. E essas pessoas se sentiam sozinhas porque, como eram pessoas com mais de 40 anos de idade, se achavam que não podiam estar ali. E eu me senti, não, você não pode desistir, você não pode pensar dessa forma. Inclusive, uma delas aqui até hoje
manda mensagem pelas redes sociais para mim, tem me acompanhado, e eu consegui fazer com que eles se formassem nessa turma, porque a maioria queria desistir. Então, não importa o que você sente, não importa como você está por dentro, mas se você tem um objetivo, se você quer realmente alcançar alguma coisa, primeiro, pense no outro. Mesmo com as suas dores, você pode ajudar sim o outro. E o outro vai ter uma vida transformada. E você consegue ter mais forças de melhorar o seu próprio eu. Isso é muito importante. Continuar no objetivo. Você foi queima. Aqui eu já estava atuando na graduação de pedagogia. E para mim foi muito importante também esse momento, porque você vê, enxerga, ouve, sente a realidade de uma escola periférica, de uma educação que infelizmente o nosso país não contribui, mas isso é no ponto de vista de políticas públicas, de incentivo mesmo para uma educação de qualidade, porque quem faz educação hoje são os professores, e são aqueles professores que agregam mesmo valor para a vida humana, para o outro, pensam no outro. E quando eu tive essa oportunidade de fazer esse trabalho social com a minha turma de pedagogia, eu pude enxergar mais ainda o chão de sala de aula, a realidade dos bairros periféricos, que a educação ainda é mais precária. E nesse momento nós podemos construir alguma coisa. Todos nós podemos fazer alguma coisa pelo outro, basta querer. Isso é extraordinário. Aprendi muito com essa turma. Foi a minha turma de pedagogia. Na época, futuros pedagogos, pedagogas, a maioria se formaram, outros não concluíram. Mas a maioria desses alunos aqui também fizeram parte da minha trajetória, e inclusive fazem parte da minha trajetória. E principalmente, criar esses laços, criar a afetividade, né? Equidade, o respeito, o carinho, e principalmente, você pode conquistar, você pode alcançar o teu objetivo. Independe se alguém vai te incentivar ou não, depende de você. Se eu pegar a minha história, por exemplo, eu tive pessoas da minha família que nunca acreditavam em mim, inclusive me perguntavam por que eu estava fazendo mestrado, doutorado. Mas quando você vê o outro crescendo, isso te alimenta, te dá forças. É justamente isso. É uma decisão. Em 2018 eu tive a oportunidade de ir para uma cidade chamada Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. Nós fomos convidados pela professora Elizabeth Cerutti, e aqui eu tive também uma primeira oportunidade de aplicar o que eu aprendi, de tudo que eu pude sugar da universidade pública no sentido do aprendizado mesmo, do conteúdo, tanto de forma teórica quanto prática, e eu pude levar para fora da universidade, para outras instituições, para outras pessoas do Brasil. E aqui eu tive essa oportunidade com a professora Elizabeth Cerutti, uma grande amiga. Deixo um abraço para você aqui, professora Elizabeth Cerutti. É um carinho imenso e foi uma oportunidade incrível de conhecer uma outra cultura de uma região do nosso país, mas principalmente a questão da afetividade, do acreditar. A professora Cerutti é um exemplo de companheirismo, e foi muito engraçado porque
essa amizade, tanto profissional quanto pessoal, nasceu quando ela submeteu um artigo científico para o periódico que eu sou editor, só que eu liguei para ela. Antes de recusar o artigo, eu liguei para ela, nós precisamos conversar sobre o seu artigo. E naquele momento eu descobri uma outra coisa. É o ser de verdade, mais uma vez, e principalmente o verdadeiro papel do editor científico. Olha, o teu artigo precisa melhorar nesses contextos, está faltando uma parte metodológica, e a partir disso construir uma amizade. E sempre estamos nos falando, é uma professora que eu admiro muito, é uma guerreira, é uma professora que busca incentivar o outro também. Então, é uma construção de identidades aqui, histórias. Aqui foi um momento que eu peguei minha turma da graduação em pedagogia e nós fomos assistir, na verdade, a uma palestra sobre a educação no Brasil. E uma das coisas que é o mais importante no ser humano é quando você quer conquistar alguma coisa. Quando você quer ser alguma coisa. Quando você quer realmente buscar alguma coisa, você faz. Você não depende do outro. Existem momentos que eu vou depender de todos. Mas para você tomar uma decisão, não, eu quero estudar, é você que tem que tomar essa decisão. Se eu quero crescer na vida, é eu que tenho que tomar decisão. E a partir que eu tomo essa decisão, as pessoas aparecem para te auxiliar, te ajudar, te orientar. É o caso dessas alunas. As que foram nesse evento, todas começaram a ter um crescimento ali. Então você observa, independe da sua classe social, é você que decide se você quer ou não quer. É uma turma que eu admiro muito, sinto falta, tenho saudades. Aqui em 2018, que é uma continuidade desse ano, né? Eu tive também uma terceira oportunidade de palestrar. Uma diretora de escola, hoje, uma grande amiga, admiro muito o trabalho dela, e ela me convidou para palestrar para os professores e os alunos da FAIB, que é a Faculdade de Ibitinga. E eu fui palestrar justamente sobre a questão do desenvolvimento pessoal e profissional alinhada à educação. Porque quando nós criamos esses conceitos educacionais, essas ideias educacionais, primeiro eu tenho que olhar o outro. Quem é o outro? Quem é o meu aluno? Quem é o meu professor? Como que eu posso desenvolver as minhas habilidades, as minhas competências? A partir de quem? Quem vai ser o meu espelho? Né? E isso é transformador. Então, foi uma grande oportunidade de palestrar para a Faculdade de Ibitinga. Nesse mesmo ano, tive uma outra oportunidade de participar de uma formação sobre a formação do professor. São metodologias de como alinhar o outro mais uma vez, entender o nosso aluno, a família dele. E aqui eu conheci pessoas incríveis. Mesmo nesse período, ainda eu tinha certas dificuldades financeiras, emocionais, mas eu nunca deixei de acreditar. E esse meu acreditar era fé, e é fé, a qual eu sustento até hoje. Se eu não tivesse fé, eu não estaria aqui hoje, nesse momento aqui falando sobre isso. Ter essas lembranças. E em nenhum momento eu retornando essas lembranças me causa dor hoje. Mas existem momentos que foram postos aqui, que naquela época eu estava com muita dor. Mas hoje eu lembro com muita alegria, porque isso passou, zerou.
E foi um momento que te trouxe algo benéfico. Sim, muito. Porque o ser humano, ele só vai aprender por dois caminhos. Ou ele aprende pela dor, ou ele aprende pelo amor. Mas a maioria, eu vou dizer que todos que eu conheço até o presente momento aprenderam pela dor, inclusive eu. Então eu tive que passar muita dor em vários momentos para aprender e ser quem eu sou hoje. E, na verdade, não me importa o que eu fui ontem, o que eu tenho que ser hoje? Quem sou eu hoje? Eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Essa é a lógica da vida. Aqui eu tive uma grande oportunidade de falar sobre a minha formação e principalmente falar sobre o Dia do Pedagogo. A TV Record da região me chamou, eu recebi esse convite e foi muito bacana aqui de falar sobre a profissão do professor, do Dia do Pedagogo, de poder contribuir para os meus alunos, para os profissionais da área e falar, ser pedagogo vale a pena sim, mas nós temos que sair da zona de conforto, porque ser professor não é estar professor. E o que eu observo hoje em todas as áreas são aquelas pessoas que estão, mas não são. Quando nós estamos, a dor ela é triplicada, mas quando você é, tudo passa com mais leveza. Você aguenta e aprende mais. Ano de 2019, desculpa. Aqui já tive uma outra turma, foi já um ano com mais condições, já foi um ano com mais conquistas, já foi um ano com mais abertura na minha profissão, nas áreas que eu atuo hoje. E nesse momento dessa turma, aqui eu já estava aplicando técnicas para o uso das ferramentas digitais na educação. E essa turma era muito boa no que faziam. E foi muito importante, e nós tínhamos um laboratório muito bacana, mas também tinha aquelas pessoas que nós conversávamos muito, que elas tinham medo de ser professores, professoras, de atuar. Tinham alunos que tinham medo de não conseguir, mas nós como professores, como seres humanos, é dar uma mão, dar uma força para que o outro possa seguir em frente. E essa questão do professor em si é muito forte em você, só que você também entende o que muito hoje em dia é um déficit na questão da profissão de professor, né? Sim. Falar da profissão de professor, ela é muito complexa. Meu ponto de vista é, todas as profissões têm o seu lado positivo e o seu lado negativo. Eu sempre vou olhar o ponto positivo. O negativo, eu olho, mas eu pego aquele ponto negativo e vou transformar ele em positivo para a minha vida. Porque se eu deixar o ponto negativo entrar em mim, eu não ando. Então, ser professor é difícil? É difícil. Ser cabeleireiro é difícil? É difícil. Ser editor é difícil? É difícil. Ser, por exemplo, um gari que está varrendo a rua é difícil. Nada é fácil. Nada vem fácil. Mas depende de nós. Então, para muitos, seguir uma profissão, às vezes, é ter dinheiro. E não é uma questão de ter dinheiro. É uma questão de prosperidade. Você é próspero ou você não é próspero. Com ou sem dinheiro. Tem pessoas que não têm dinheiro e é próspera. Tem pessoas que têm muito dinheiro e não é próspero. Saber discernir isso na sua vida é muito importante. A prosperidade é uma conquista a partir de quando você tem dentro de si. O que você tem dentro de si? O quanto de amor você tem? O quanto você está disposto a doar-se para o outro? A vida é servir.
servir o outro. Aqui foi uma alegria imensa em 2019, também tive uma oportunidade, eu tive pela primeira vez em Belém, né? Belém do Pará, no Pará, grande terra, calor bastante no Pará, viu gente? Em Belém é calor. Mas lá eu aprendi muito. Lá eu aprendi o verdadeiro significado real de servir na área educacional, de servir para o outro. Observei várias situações lá e hoje eu posso dizer que eu tenho uma afinidade pela região norte e nordeste. Não porque eu sou baiano, que eu nasci na Bahia, não. Eu tenho uma afinidade muito grande pelas essas pessoas. Porque essas pessoas com muitas dificuldades, elas estão estudando, elas estão trabalhando e elas não reclamam. Você aprende muito com isso. E foi a partir desse dia que eu, dando essa palestra, falando sobre tecnologias na educação, falando sobre ferramentas para a educação, falando sobre como produzir a ciência educacional no Brasil, lá eu conheci uma pessoa. Conheci o Marconde. O Marconde, a partir de uma palestra minha, ele se tornou um mentorado por mim e por toda a minha equipe. Nos tornamos amigos da área da educação, professor, alcançou o mestrado. E a partir de uma palestra que eu dei, ele construiu várias coisas. Então, entender isso é muito importante. O teu significado para a vida do outro. Uma palavra, um gesto. Isso é muito importante. E nisso você conseguiu ver o impacto que você causou nele, né? Sim. E foi um impacto de ver ele crescer. Crescer na sua formação, crescer no propósito dele. Inclusive alcançou seus objetivos, finalizou o mestrado. E não vai, siga em frente. Então, assim, é muito importante. Tanto assim, essa palestra que eu dei foi em Belém, ele mora em Altamira, é 800 quilômetros de distância. Mas ele foi. Muitos têm a oportunidade de estar ali próximo e não vai. Quem quer, vai e alcança. Depende da sua decisão, da sua opinião, do seu objetivo. É o que você quer. Tem uma coisa que eu já ouvi, em algum momento da minha vida, não vou lembrar qual, mas que é o levanta da tua cama e anda. É muito bacana isso que você acabou de dizer, levanta da tua cama e anda, mas eu vou te respaldar com uma palavra. Quando eu comecei a estudar o livro sagrado, a Bíblia, como manual de instrução, Deus nunca te deu e nem vai dar para mim nem para o outro forças, atitude. É você que tem que buscar as forças, é você que tem que tomar atitude e é você que tem que levantar. Levanta-te e anda. Tendes bom ânimo, tenha força, não temas, vai. Isso é muito forte. Ou assim. Então, mesmo nas minhas dores, mesmo quando em 2009 eu estava em depressão mesmo, uma depressão forte, as pessoas de casa me criticando porque eu não conseguia trabalhar, não conseguia trazer dinheiro para casa, ou não conseguia pagar as dívidas com pessoas, com fornecedores. Mas mesmo levantando ali, de 4 mesmo, eu levantei numa sexta-feira e tomei uma decisão. Eu mudo a minha vida hoje. Então, é isso que eu almejo na vida do outro. Ser uma ferramenta. Ser alguém que pode estender a mão. Você quer ir? Eu te direciono. Eu posso te ajudar com alguma coisa. E todos nós podemos.
E nesse mesmo período, nessa formação que eu estava ministrando aqui em 2019, também na Federal do Pará, da Universidade Federal do Pará, eu conversei com muitas pessoas aqui. E esses alunos que estavam aqui nesse momento, ouvindo a minha palestra sobre a produção científica, como escrever artigos, como ser de verdade no seu texto. Eu tive o prazer também de conhecer as dificuldades das instituições no Brasil. Eu falo das públicas. Várias universidades, vários campos da universidade pública é muito carente. Tem salas de aula que não tem nem tomada. E eu pude ver isso na prática, ter a experiência na prática. Mas os alunos estavam ali querendo aprender. Alunos com seu chinelinho, com uma roupinha simples, alguns tinham até vergonha. Não, você não pode ter vergonha de quem você está hoje, porque você não é o que você está hoje. Você pode estar, mas o quem é você quem decide. Se nós olharmos para nós mesmos, nós podemos estar em algum momento. Então, quando eu retomo a minha vida em 2009, que eu estava em depressão, eu tomei, não, eu não sou isso daqui. Eu vejo muito isso nessas pessoas que eu tive contato. Elas estavam naquele momento, mas elas não são aquilo. E não deixe ninguém colocar você nesse sentido. Você é. Seja você e busque o seu eu. Aqui já em 2020, eu estava palestrando no momento aqui na Faculdade de Ciências e Letras da Unesp. Antes de defender o meu doutorado, inclusive, falando sobre a produção científica, sobre como o Brasil precisa de nós, pesquisadores, professores, incentivadores, para os nossos alunos continuarem firmes ali. E eu retomo uma palavra que não importa a sua classe social, não importa se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, porque às vezes o ser humano está com um tipo de dor, às vezes com dinheiro ou sem dinheiro, mas às vezes uma palavra dita consegue mudar a trajetória de uma pessoa. Portanto, nós temos que tomar muito cuidado pelo seguinte: cuidado com o que falamos para o outro, né? Eu lembro que quando eu era aluno pititico, né? E aí, inclusive, veio essa cena agora na minha mente. Eu tinha uma professora, isso era na antiga terceira série. Quando nós errávamos, nós levávamos cascudos. Isso era muito dolorido. Às vezes eu me pergunto, porque eu lembro dela, como que ela enxerga isso hoje? Será que ela consegue enxergar a atitude que ela tinha 30 anos atrás, 25 anos atrás, e aí já estou falando, na verdade, 40 anos atrás? Eu lembro que para aprender cartilhas, se nós errássemos, levávamos palmatórias, né? Enfim, na mão. Mas aqui eu estava trabalhando com os meus alunos, com os meus colegas da instituição, com os pós-graduandos, e dizendo o seguinte: nós precisamos mudar a ciência brasileira na nossa área de humanas, principalmente na área da educação. Nós devemos quebrar paradigmas. Nós não podemos fazer o mesmo, copiar o mesmo, ainda replicar o mesmo. E esse tem sido o meu discurso. Mudar. Mas a mudança começa em nós, não no outro. Eu nunca vou mudar o outro. Eu nunca vou transformar o outro. Eu tenho que auto-transformar, auto-mudar,
auto-olhar, eu tenho que olhar para dentro de mim. A minha sede das emoções. Aí eu consigo mudar a mim mesmo, transformar a minha vida. Aí eu consigo olhar para o outro e dizer o seguinte: vale a pena, siga em diante. Vai. Não. E nisso que você falou agora, eu lembrei de algo que você já disse, que é aquela questão da fala. Que é o que você fala, acho que você vai conseguir dizer melhor. O que você fala pode captar o outro, pode te derrubar, pode... Justamente isso. Tudo que nós falamos, tudo que sai pela nossa boca, nós podemos dar a vida ou levar à morte. Tudo que eu falo, que sai, quando eu penso, eu falo. Então, quando eu penso, eu sinto, eu falo. Eu estou dando a vida a uma pessoa ou dando a morte para ela. É uma escolha. Eu lembro que existem mães, pais, famílias, colegas, amigos que gostam de brincar. Fulano, você é burro. Esse filho meu é burro. Se essas pessoas soubessem o que elas plantam na vida do outro, principalmente da criança, principalmente na alma dela, jamais falariam essas palavras. Outro tipo de brincadeira, por exemplo, isso eu vejo em vários locais, seja na universidade, na escola, na rua, no trabalho, em empresas, grupos de amigos, né? E vamos falar até de amigos, né? Ei, cara, você não presta. Quando eu solto essa palavra, mesmo sendo na brincadeira, ela se une ao mundo espiritual. Eu estou alicerçando uma palavra negativa na vida do outro no mundo espiritual. Tomar cuidado com o que nós falamos. Então, isso eu sempre tomei muito cuidado. Já errei muito. Não vou dizer que eu nunca errei. Às vezes eu erro, mas eu tenho que olhar para mim mesmo. Eu errei, tenho que ser melhor do que eu fui. Há segundos atrás, inclusive. Aqui é um momento muito especial, 2022, com duas pessoas que eu conheço, que eu tenho alegria imensa. E nesse momento nós estávamos lançando o livro Empreendedorismo, do professor Elton, com a Sandra, da biblioteca da FCL. A Sandra, eu já a conheço há alguns anos, me ensinou muito, foi uma pessoa que trouxe para mim vida, trouxe para mim conhecimento, trouxe para mim informação. E o professor Elton, eu lembro que uma vez não, inclusive foi nesse dia do lançamento do livro dele, que nós fomos tomar um café na cantina da universidade. Ele me deu uma direção. Nesse dia ele falou sobre: Anderson, nós devemos trabalhar nossa inteligência emocional. Eu peguei aquilo com tanta força que no dia seguinte eu já estava com o livro que ele me indicou. E eu comecei a trabalhar a partir daquele dia sobre a minha inteligência emocional. Trabalhar as minhas emoções. Porque as emoções também te levam na subida como na descida. Porque se você é muito estourado, se você joga muita raiva no outro, se você sente muita culpa, se você sente euforia, se você sente os extremos, faz mal. Mas se você mantém um equilíbrio emocional, você consegue ouvir, você consegue ver e enxergar e principalmente falar. Mas o principal dessa soma é você estender a mão para o outro. Você consegue ouvir o outro. Você consegue sentir o outro. Isso é muito importante. E nesse momento eu sou muito grato a esses dois, ao professor Elton e a Sandra.
Aqui também foi um momento maravilhoso, um momento abençoado. Aqui eu tive uma grande oportunidade da minha carreira. Eu fui convidado para fazer parte de uma banca de qualificação na Universidade de Pernambuco pela professora Iracema Cusati. E é uma história bonita com essa professora. Eu a conheci há mais de 5 anos, só via WhatsApp, via e-mails. E aqui eu tive a oportunidade de abraçá-la. E aqui eu tive a oportunidade de receber presentes espirituais, presentes pessoais, vamos dizer assim, de conhecer pessoas, na verdade. E a professora Iracema me deu aqui um calor humano. Nós tivemos a oportunidade de ter vários diálogos, de conhecer pessoas incríveis também, histórias de pessoas que estão ali na universidade buscando finalizar seu mestrado, mas que também possuem as suas dificuldades de locomoção, é distante, uns trabalham na lavoura, outros estão dando aula, mas estão ali na universidade. E a professora Iracema me deu esse presente. Foi um presente esse momento aqui. Obrigado, viu, professora Iracema? Um grande abraço para você. Agora, para finalizar, a gente tem essa última foto. Essa última foto, e essa foto ela marca na minha vida um presente de Deus, um presente divino. Eu lembro aqui, nesse momento, de uma frase que eu escutei em 2017, de um grande professor meu, de um grande mentor meu, que inclusive ele é meu mentor até hoje, ele é meu professor até hoje, é o meu orientador até hoje e é um pai. Ele disse assim para mim: errar é humano. Desde que você aceite o erro, assuma o erro e corrija o erro. E também tenho aqui um outro professor que eu tenho um carinho imenso. Sou muito grato a ele também. Me ensina até hoje, é meu mentor também. Que ele sempre fala assim para mim: Anderson, não importa o que nós passamos. O importante é o ser de verdade. O que importa, eu até brinco com uma palavra que ele usa muito, né? E ele já vai pegar, quando ele estiver assistindo esse vídeo, ele vai pegar, que é ele. Quando ele falar cientificidade, né? Professor Cuca, um grande abraço para você. Professor Bizelli, te agradeço muito pela tua força. E está aqui nesse momento, eu tenho que agradecer à Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, agradecer à Unesp, agradecer ao Encontro Ibero-Americano de Educação, mas acima de tudo isso, eu quero agradecer exclusivamente a Deus. Por quê? Quando eu fui para essa viagem, e a minha viagem internacional, eu conheci um país, conheci uma cultura, conheci professores, que hoje nós estamos trabalhando juntos, inclusive. Conheci uma mulher formidável, Javier. A Javier, ela trabalha no hotel, gerente, e sempre com um sorriso muito alegre. Sempre nós estamos trocando um oi. Quero te deixar um abraço, viu, Javier? E voltarei aí para te ver e visitar aí o Chile novamente. Então aqui eu tive uma grande oportunidade, uma oportunidade de vida. O que é essa vida que eu falo? De experimentar a prosperidade, de experimentar toda a minha formação. Não é a minha formação que me faz,
Não é o meu título de doutor que me faz. Não é o pouquinho de conhecimento que eu tenho que me faz. Mas quem me faz é porque eu acreditei e acredito. Quem me faz chama-se uma palavra de 2 letras: fé. Eu sempre tive fé para conquistar as coisas, independente se o outro não acreditava. Às vezes, quando o outro falava que você não ia conseguir, que eu não ia conseguir, aquilo me dava uma dor. Mas hoje eu falo com tanta paz, porque as pessoas podem pensar o que quiserem, falar o que quiserem. O que importa é o que eu sinto. Quem sou eu? E nessa viagem foi um presente. Essa viagem foi um presente, foi um passeio muito próspero, de muita alegria, de muitos sorrisos e de uma conquista, de uma trajetória dos últimos 14 anos. Para chegar nessa viagem, foram 14 anos. Nesses 14 anos eu passei por 3 despejos, fiquei devendo muita gente, consegui pagar essas pessoas. E ao mesmo tempo, eu estou aqui nesse momento agora, festejando esse momento aqui, de lembrar toda essa história. Eu quero dizer a você o seguinte: não tenha medo. Não tenha medo de ser você. Não tenha medo de você criar, executar, planejar e alcançar o teu objetivo. Antes eu sonhava muito. Eu ainda sonho, claro. Mas hoje eu estou aprendendo cada vez mais pegar o que eu sonho, transformar em um objetivo, planejar, executar e conquistar. Depende exclusivamente de você. Não deixe ninguém, na verdade, te falar que você tem que fazer isso ou aquilo, que você não vai conseguir. Não escute mais. É você. Falar dessa história é muito importante para mim. Eu sou muito grato mesmo. Inclusive, eu quero te agradecer a você que está aqui gravando comigo, você e a Natália. Porque é assim, pessoal, eu estou com o João Gabriel, eu estou aqui com o João Gabriel e a Natália. São pessoas que estão me incentivando muito, assim. Pessoas que chegaram em minha vida e estão construindo propósitos. Estamos alinhados no mesmo propósito, fé. Eu sou muito grato por isso. Por isso que eu te digo a você, não tenha medo. Vai em frente, porque Deus vai colocar as pessoas certas no momento certo da sua vida. E eu desejo a todos paz, prosperidade e saúde. Eu só quero deixar minha mensagem de amor mesmo, de carinho por você. Eu sempre vou pensar no outro, mas é agora que você tem que tomar uma decisão. E eu chego mais perto de você. Quem você decide ser hoje? Eu tomei minha decisão. E você? Decida-se. Um grande abraço.